E aí, galera, tudo certo? Vamos lá para a nossa correção das questões do módulo 7 que ficaram propostas após a aula teórica. Então, lá na página 184, módulo 7, da frente dos 2, questão 1. Diz assim: em relação à ótica, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta. No item 1, denomina-se translação do espelho plano quando o objeto se move com uma determinada velocidade em direção ao espelho. Então é assim, ó, a translação do espelho plano, ela pode ser considerada uma translação, ó, do espelho quando o objeto se desloca. O próprio nome está dizendo, ó, se é uma translação é deslocamento, deslocamento do espelho. Eu posso considerar quando o objeto se move em uma determinada velocidade em direção ao espelho? Não podemos, não podemos, porque, como o nome diz, translação é do espelho plano, quando ele se desloca. Então, este item é falso, tá certo? Bom, o próximo. Quando uma pessoa corre em direção a um espelho plano com velocidade de intensidade v, a imagem aproxima-se do espelho com uma velocidade 2v? Não. A imagem se aproximará do espelho com uma velocidade v. Tá? Essa vai ser a velocidade. Apenas v. Tá? Por quê? Porque 2v é quando nós trabalhamos com a imagem em relação ao solo ou a imagem em relação ao objeto. Em relação ao espelho existe simetria, portanto é falsa também, tá? E a próxima, em uma associação de dois espelhos planos a um objeto real, conjuga-se sempre uma imagem real? Não, né? O espelho plano, gravem isso aí, ó, todo espelho plano sempre conjuga uma imagem virtual, nunca real. Imagem virtual. Nós veremos adiante que o espelho côncavo, sim, ele, que é um espelho esférico, né, um tipo, ele conjuga uma imagem real. O espelho plano, só imagem virtual, portanto é falsa. A 3 também. Vamos ver a 4. A reflexão e a refração ocorrem sempre de forma isolada? Não, pelo contrário. Tanto reflexão como refração, isso nós vimos lá nas questões anteriores, lá nos primeiros módulos, ocorre simultaneamente, né? Então isso é falso também. Portanto, todas são falsas aqui. Vamos ver, a alternativa E, E, 1, 2, 3 e 4 são incorretas. Esta é a resposta para essa questão, tá bom? Vamos para a próxima questão, então. Na questão 2, temos o seguinte, um objeto extenso de altura h está fixo, disposto horizontalmente diante de uma superfície refletora de um espelho plano a uma distância de 120 centímetros. Aproximando-se o espelho do objeto de uma distância de 20 centímetros, a imagem conjugada nessa posição encontra-se distante do objeto de quanto? Então, olha só, tem que tomar muito cuidado com a leitura que nós vamos fazer aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui uma representação do solo aqui, né? Melhorar aqui a ferramenta. Então, olha só, fazer um esqueminha aqui fica mais fácil de entender, tá? Então, eu vou pegar aqui, desenhar o espelho. Aqui. Fazer a parte de trás dele aqui, tá? E diz assim, ó, um objeto extenso de altura h está fixo diante da superfície refletor do espelho a uma distância de 120 centímetros. Então, vamos colocar aqui, de repente, um objeto extenso pode ser uma pequena vela. Tá? Então ele está aqui, ó, ele tem altura h. E a distância dele até aqui, ó, é de 120 centímetros, correto? Aí fala assim, aproximando-se o espelho do objeto de uma distância de 20 centímetros, a imagem conjugada nessa situação encontra-se distante do objeto de quanto? Bom, então é assim, esse espelho vai chegar mais próximo aqui, 20 centímetros. Então, eu vou colocar em outra cor, aqui ó, a nova posição do espelho. Tá?
Vamos fazer a marquinha aqui atrás, que mostra a parte de trás do espelho, né? Bom, sendo que agora, qual é a nova distância entre o objeto e a nova posição do espelho? Se aqui tem 20 centímetros de aproximação, nós temos agora 100 centímetros entre o objeto e o espelho, né? Nós sabemos que sempre o objeto que está do lado de cá formará uma imagem com a mesma distância atrás do espelho, né? Que também vai ser de 100 centímetros, ou seja, nossa imagem aqui, ó, estará aqui, ó, essa é a imagem, tá? Portanto, qual que é a distância, então, que pergunta, ó, nessa condição, ou melhor, aproximando o espelho do objeto de uma distância de 20 centímetros, a imagem conjugada nessa condição encontra-se distante do objeto. Então, ele quer saber a imagem do objeto. Então, ó, a imagem está aqui. Até o objeto é isso aqui. E isso aqui vai dar quanto? 100 centímetros mais 100 centímetros, portanto 200 centímetros, certo? Alternativa correta, então, alternativa C para esta questão aqui, tá bom? Vamos para a próxima questão. A terceira questão diz assim: se um espelho plano for deslocado de uma distância d ao longo da normal ao espelho, organiza aqui. Se um espelho plano for deslocado de uma distância d ao longo da normal ao espelho, paralelamente a si, mesmo afastando-se de um objeto deslocado à sua frente, a imagem do objeto em relação ao objeto, aí vai perguntar se afasta, permanece na mesma posição, se aproxima. Então vamos lá. Neste caso, vamos desenhar aqui, ó, plano, para ter uma ideia da situação. Vamos desenhar aqui um espelho. Nessa posição, aqui. E aí temos o seguinte: se o espelho plano for deslocado uma distância d ao longo da normal ao espelho. Normal ao espelho, o que que é, ó? Normal ao espelho é uma reta que tem 90 graus com o espelho aqui, ó, tá? Então, nessa direção. Paralelamente a si mesmo, afastando-se de um objeto colocado à sua frente. Então, o objeto, vamos supor que está aqui, ó. Vamos supor que é uma velinha aqui, ó. Tá? Esse é o objeto. Aí o que acontece? Ele vai se afastar, né? Então, ele estava a uma determinada distância aqui. Agora, a segunda situação vai fazer com que ele vá para trás aqui, ó. Ele vai se afastar de D. Tá certo? Então ele vai assumir uma nova posição. Aqui, ó. Ou seja, essa aqui é a posição 1 do espelho, essa é a posição 2, tá? Então, ó, se o espelho se afasta de uma distância d, o que que vai acabar acontecendo com a imagem? A imagem desse objeto, se aqui, ó, era x, ela estaria, por exemplo, aqui, ó, a x aqui, ó. Essa é a imagem 1, tá? Mas agora, com o espelho se afastando, olha só, a nova distância, aqui, ó, entre o objeto e o espelho é x mais o d. Então, o que que vai acontecer com a imagem? Também vai se afastar, vai ficar x mais d. Então, se a imagem estava apenas x, passa a ser x mais d, né? Então, vamos desenhar aqui a imagem 2 para que fique bem caracterizada aqui, ó. Não ficou muito retinho, mas tudo bem. Então, vamos aos itens. Se afastará de uma distância 4D. Ó, detalhe que é em relação ao objeto. Objeto, tá? Então, isso é muito importante. Então, assim, ó. Se o espelho afastou D, o que que vai acontecer com a imagem em relação ao objeto? Ó, o espelho ao objeto tem um D aqui, ó.
e mais o espelho, a imagem, mais um D. Então, quando é da imagem ao objeto, é 2 vezes a distância, 2D. Né? Se fosse aqui, ó, em relação ao espelho, seria só D. Então, ele vai se afastar de uma distância 2D. Então, ó, se afastará de uma distância 2D. É a alternativa D. Tá certo? Esta questão é a 3. Vamos para a próxima questão. Na questão 4, diz assim, ó, sobre uma superfície plana e perpendicular a um espelho plano vertical é colocado um objeto. Então, nós temos aqui o objeto, né, ó. Vamos mostrar aqui, ó, e aqui o espelho, tá? Ao se afastar o objeto da face refletora do espelho 5 metros, a distância entre ele quem? Objeto, ó. E a sua imagem irá variar de quanto? Sempre o dobro, não é isso? Né? Então, ó, se o objeto se afasta 5 metros, a imagem se afasta quanto? O dobro. 10 metros, porém, em relação ao objeto, que fique claro. Porque em relação ao espelho existe simetria, né? Se o objeto se afasta 5 metros, a imagem se afasta 5 metros do espelho. Mas como eu estou falando aqui do objeto até a imagem, tem um afastamento do objeto que é 5, mais o da imagem que é 5, totaliza 10 metros. Sempre é o dobro da distância em relação ao objeto e a imagem. Fique muito claro isso para não confundir, tá certo? Vamos para a próxima questão. Nesta questão, a 5, um espelho reflete raios de luz que nele incidem. Se usássemos os espelhos para refletir, quantas reflexões interessantes poderíamos fazer? Enquanto a filosofia se incumbe de reflexões internas que incidem e voltam para dentro da pessoa, um espelho trata de reflexões externas. Mas, como escreveu Luiz Vilela, você verá. Você está diante de um espelho, vendo-se totalmente. Num certo instante, e é disso de que é feita a vida, de instantes, você se aproxima do espelho a 1,5 metros por segundo e está a 2 metros de distância do espelho. Nesse instante, sua imagem fornecida pelo espelho estará... Então, olha só. Eu estou diante do espelho. Se o objeto, se a distância do objeto é de 2 metros, quanto que vai ser a distância da imagem até o espelho? Também 2 metros, e ocorre simetria. Né? Porque aqui ele fala assim, ó, se você se aproxima do espelho com 1,5 metros por segundo, essa é a velocidade do objeto, né, em relação ao espelho. Tá? E está a 2 metros de distância do espelho, essa é a distância do objeto. Eu posso concluir que a distância do objeto é igual à distância da imagem. Então ele fala, nesse instante a sua imagem fornecida pelo espelho estará a 2 metros de distância do espelho. Verdade. Aqui, ó. Cumpriu essa primeira, então até aqui verdade. Com uma velocidade de módulo 3 metros por segundo em relação a você, que é o objeto. Verdade. Porque a velocidade vai ser 2 vezes... A velocidade da imagem vai ser 2 vezes a velocidade do objeto em relação ao objeto. Ou seja, 2 vezes 1,5 dá 3 metros por segundo. Tá? Então, de cara, já é a alternativa A. Vamos ver o que está errado nas demais. Ó. Está a 2 metros de distância do espelho? Até aqui está tudo bem. Com uma velocidade de módulo 1,5 metros por segundo em relação a você, ó, se aqui tivesse escrito em relação ao espelho, estaria correto. Porque a imagem em relação ao espelho tem a mesma velocidade do objeto em relação ao espelho. Né? Porém, se eu fizer da imagem em relação ao objeto, é o dobro da velocidade e o dobro da distância também percorrida.
Então, por isso que está incorreto. AC, a uma distância maior que 2 metros do espelho, já furou aqui, ó, porque ocorre simetria. Não pode o objeto estar a 2 metros e a imagem a mais de 2 metros. É o mesmo. A uma distância menor que 2 metros também já furou, porque tem que ter simetria, certo? Portanto, a alternativa A mesmo. É isso aí, pessoal. São 5 questões deste módulo. Espero ter ajudado vocês aí nesses estudos. Eu espero que vocês tenham acertado. Se ficou alguma dúvida, por favor, entre em contato, tá certo? E bons estudos para vocês. Fiquem com Deus. Valeu, até a próxima.